O silêncio no quarto ressoava mais que qualquer palavra, quando Lúcia Herrera colocou a xícara de café sobre a escrivaninha de Paulo Moraes. Seus olhares se cruzaram por um instante fugaz, um breve momento em que dois mundos completamente diferentes entraram em contato. Lúcia retirou a mão como se a borda da escrivaninha de mogno pudesse queimá-la, enquanto Paulo murmurava um obrigado tão mecânico quanto distante. "Precisa de mais alguma coisa, Sr. Moraes?" perguntou ela, com aquela voz serena que havia aperfeiçoado durante os 3 anos em que trabalhava naquela mansão. Paulo levantou os olhos de seus documentos por um segundo, tempo suficiente para notar algo incomum no rosto de Lúcia. Ela estava com os olhos levemente avermelhados, como se tivesse chorado, ou talvez fosse apenas cansaço. E pela primeira vez, ele realmente se perguntou o que sabia sobre aquela mulher que todos os dias preparava seu café, limpava sua casa e desaparecia discretamente ao terminar seu turno. "Está tudo bem, Lúcia?" A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse contê-la, surpreendendo até mesmo a ele. Ela piscou confusa, como se não esperasse ser realmente vista. Por um momento, considerou responder com o habitual "tudo bem, senhor." Mas algo no olhar de Paulo, uma incomum centelha de interesse genuíno, a fez mudar de ideia. "Na verdade, não," admitiu, entrelaçando os dedos na frente de seu avental. "Preciso pedir um adiantamento do meu salário." Paulo a observou com renovada atenção. O silêncio entre eles adquiriu de repente uma densidade palpável. "Um adiantamento?" repetiu ele. "Aconteceu algum imprevisto?" Lúcia respirou fundo, debatendo-se entre a necessidade de se explicar e o temor de ser julgada. Finalmente, decidiu que merecia ao menos honestidade. "A conta de luz chegou mais alta este mês," começou. "E com as aulas da faculdade, suas palavras ficaram suspensas ao notar como Paulo desviava sutilmente o olhar para seu computador, num gesto que Lúcia havia aprendido a interpretar como o fim de seu interesse. "Faculdade?" perguntou ele. No entanto, com um tom que oscilava entre curiosidade e surpresa. "Não sabia que você estudava. Administração de empresas," esclareceu Lúcia, com um leve toque de orgulho em sua voz. No período noturno, Paulo a observou com uma expressão difícil de decifrar. Havia algo novo ali, como se estivesse recalibrando mentalmente a imagem que tinha dela. "Não sabia," murmurou, e por um instante Lúcia acreditou detectar algo parecido com admiração em sua voz, mas rapidamente sua expressão mudou. "Embora, se você mal consegue cobrir seus gastos básicos, talvez não seja o melhor momento para assumir a carga de uma faculdade." A sugestão, formulada com a naturalidade de quem nunca teve que escolher entre comer bem e estudar, cravou-se em Lúcia como um espinho invisível. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos deixaram entrever um lampejo de dignidade ferida. "É precisamente por isso que estudo, Sr. Moraes," respondeu com uma calma que escondia uma tempestade. "Para que algum dia eu não tenha que estar pedindo adiantamentos." Paulo recostou-se em sua cadeira, estudando-a. Havia algo em sua postura, em sua maneira de sustentar o olhar, apesar de sua posição subordinada, que despertou seu interesse. Não era a empregada submissa que ele acreditava conhecer. "Entendo seu ponto," concedeu. "Mas acredito que, com uma boa administração, mesmo com seu salário atual, seria possível viver sem tantos apertos. Talvez seja questão de prioridades." Lúcia sentiu que seu rosto esquentava levemente. Não era raiva o que sentia, mas uma profunda fadiga emocional. A mesma que experimentava cada vez que alguém que nunca teve que contar moedas para completar a passagem pretendia explicar-lhe como devia administrar sua vida. "Talvez o senhor tenha razão," respondeu, e sua voz adquiriu um tom que Paulo nunca havia escutado antes.
Talvez eu devesse cancelar a internet que preciso para meus estudos, ou talvez deixar de me alimentar adequadamente. O sarcasmo, sutil, mas inegável, flutuou entre eles como uma nuvem de tempestade. Paulo semicerrou os olhos, não com irritação, mas com genuína perplexidade. Era a primeira vez que via essa faceta de Lúcia. Uma mulher com opiniões próprias, com sonhos e frustrações, não simplesmente a senhora que limpa. Não pretendia ofendê-la, disse finalmente. Só acho que às vezes se exagera o quão difícil é viver com um orçamento apertado, com disciplina financeira. O senhor não tem ideia do que é viver com um salário como o meu, senhor Moraes, interrompeu Lúcia com uma audácia que imediatamente lamentou. Em vez de se irritar, Paulo mostrou um sorriso enigmático. Em seus olhos brilhava algo novo, um lampejo de desafio misturado com curiosidade. Você tem razão, admitiu, inclinando-se para a frente. Não sei, mas estou bastante certo de que poderia me adaptar sem maiores dificuldades. É só questão de ajustar expectativas. Lúcia conteve um suspiro. Em outras circunstâncias, teria deixado passar o comentário, teria assentido educadamente e se retirado para continuar com suas tarefas. Mas algo em seu interior, talvez esse orgulho silencioso que a mantivera à tona todos esses anos, rebelou-se. Com todo respeito, senhor, isso é exatamente o que diria alguém que nunca teve que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida para a semana. Paulo a olhou fixamente, como se acabasse de descobrir algo fascinante em um lugar inesperado. Lúcia Herrera acabava de se tornar um enigma. Durante 3 anos, havia sido simplesmente uma funcionária eficiente e discreta, mas agora mostrava uma dimensão completamente nova. Uma mulher estudando uma carreira e com coragem suficiente para desafiá-lo, mesmo que sutilmente. Vamos fazer uma coisa, disse de repente, com aquela voz que usava para fechar negócios importantes. Um experimento. Lúcia o olhou com receio. Paulo Moraes não era conhecido por seus experimentos sociais, mas por suas implacáveis estratégias empresariais. Vou passar uma noite na sua casa, continuou ele, como se acabasse de propor algo perfeitamente razoável. Experimentarei em primeira mão o que você chama de sua realidade. Se resultar ser tão difícil como você diz, reconsiderarei vários aspectos. Se confirmar que é mais uma questão de percepção, talvez possa oferecer alguns conselhos úteis. O espanto de Lúcia foi tão evidente que Paulo não pôde evitar esboçar um leve sorriso. Seus olhos escuros se abriram, como se acabasse de ouvir a proposta mais absurda do mundo. Está falando sério? Foi tudo o que conseguiu dizer. Completamente, afirmou Paulo, com a certeza de quem nunca é questionado. Um experimento social simples. Eu experimentando sua vida por uma noite, sem privilégios, sem vantagens. Lúcia deveria ter dito não. Deveria ter inventado 1000 desculpas para evitar que seu chefe, um homem acostumado a lençóis da mais alta qualidade e chuveiros com pressão perfeita, visse as manchas de umidade em seu teto ou experimentasse os cortes de água que eram rotina em seu bairro. Mas algo dentro dela, talvez esse desejo profundo de ser realmente vista, de que alguém como ele entendesse sua realidade, a empurrou a aceitar. De acordo, disse finalmente, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Mas aviso que não farei nada especial para impressioná-lo. Verá exatamente como vivo dia a dia. Paulo assentiu, como se tivessem fechado um acordo comercial. Não esperaria menos. Neste fim de semana, então. Quando Lúcia saiu do escritório, sentiu uma estranha mistura de ansiedade e antecipação. Em que tinha se metido? Os dias passaram rápido demais para o gosto de Lúcia. Ela alternou entre momentos de firme determinação, que veja como realmente vivo,
e episódios de pânico absoluto, como me ocorreu aceitar isso. Seu pequeno apartamento, embora sempre limpo e organizado, evidenciava claramente a diferença entre seus mundos. As paredes precisavam de uma mão de tinta, o sofá-cama estava gasto e a cozinha era tão pequena que mal cabia uma pessoa. Quando a campainha tocou naquela tarde, Lúcia sentiu um arrepio percorrer suas costas. Respirou fundo antes de abrir, preparando-se mentalmente para o olhar avaliador que certamente encontraria nos olhos de Paulo. Ali estava ele, de pé diante de sua porta, vestindo jeans escuros e uma camisa azul simples que provavelmente custava, mais que todas as roupas de Lúcia juntas. Carregava uma pequena mochila que parecia nova, como se a tivesse comprado especificamente para esta ocasião. O que mais surpreendeu Lúcia foi sua expressão. Não havia superioridade nem desdém, apenas uma curiosidade genuína misturada com certo desconforto. "Boa tarde, Lúcia", cumprimentou ele, com uma formalidade que parecia fora de lugar dadas as circunstâncias. "Espero não causar muitos incômodos." Lúcia se afastou para deixá-lo entrar, subitamente consciente de cada detalhe de seu lar. O desgaste do piso, o barulho da geladeira velha, as paredes que precisavam de uma mão de tinta. Tudo o que normalmente ignorava se fazia dolorosamente evidente sob a presença de Paulo. "Entre", disse finalmente. "Não é grande coisa, mas é meu lar." Paulo entrou com passos lentos, observando tudo ao seu redor. Lúcia esperava comentários sobre o espaço reduzido ou perguntas incômodas, mas o que obteve foi um simples: "É aconchegante." Havia algo em seu tom que não soava a condescendência, mas a uma observação genuína. Seus olhos percorreram as fotografias na parede, os pequenos detalhes que faziam daquele espaço reduzido um verdadeiro lar. "Gostaria de beber algo?" perguntou Lúcia, movendo-se nervosamente em direção à cozinha. "Um copo d'água estaria bom, obrigado", respondeu Paulo, seguindo-a com o olhar. O apartamento era pequeno, tão pequeno que da sala podia-se ver toda a cozinha. Paulo observou como Lúcia pegava um copo do escorredor e abria a torneira. Esperou vários segundos antes que a água começasse a sair, primeiro com uma cor levemente turva, depois clareando. "Tem que deixá-la correr um pouco", explicou ela como que se desculpando. "Às vezes vem com sedimento." Paulo assentiu, aceitando o copo com uma expressão indecifrável. Em seu mundo, a água sempre era cristalina, filtrada e perfeita. Este pequeno detalhe, tão insignificante para Lúcia, tão parte de sua rotina diária, foi o primeiro choque com uma realidade diferente. "É sempre assim?" perguntou, observando a água contra a luz. "Na maioria dos dias", respondeu Lúcia com naturalidade. "Alguns dias não temos água de jeito nenhum, então uso a que guardo em galões." Paulo bebeu em silêncio, processando esta informação. Seus olhos percorreram a cozinha compacta, notando detalhes que para Lúcia eram invisíveis de tão cotidianos. O vedante improvisado na janela para evitar infiltrações, os recipientes de plástico reutilizados como organizadores, as marcas de desgaste nos eletrodomésticos. "Onde posso deixar minhas coisas?" perguntou, buscando romper o silêncio que se instalara entre eles. "Pode colocá-las junto ao sofá", indicou Lúcia. "Esse será seu lugar para dormir. Espero que não se importe. É tudo o que posso oferecer." Paulo assentiu, dirigindo-se à sala. O sofá-cama, embora limpo e arrumado com esmero, evidentemente havia visto dias melhores. Sentou-se experimentalmente, sentindo as molas sob a fina camada de espuma. "Estará bom", disse, embora ambos soubessem que estava longe dos colchões ortopédicos aos quais estava acostumado. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Lúcia, de pé no meio da pequena sala, não sabia exatamente como proceder.
Era surreal ter Paulo Moraes, o homem cuja casa limpava, sentado em seu modesto sofá. E então, disse finalmente Paulo, quebrando o silêncio: "O que você costuma fazer quando chega em casa depois do trabalho?" A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Ela esperava comentários sobre as condições de seu apartamento, não um interesse genuíno em sua rotina. "Depende", respondeu, sentando-se em uma cadeira próxima. "Alguns dias tenho aula, então mal tenho tempo de comer algo rápido antes de ir para a faculdade. Outros dias..." Fez uma pausa considerando sua resposta. "Outros dias leio, estudo, às vezes assisto a um filme." Paulo assentiu, como se estivesse visualizando sua resposta. "E como é sua faculdade?" perguntou, com um interesse que desconcertou Lúcia. "É uma universidade pública", respondeu ela. "As instalações não são luxuosas, mas os professores são bons. Levo quase 1 hora para chegar, de transporte público." 1 hora? Paulo parecia genuinamente surpreso. "E depois de trabalhar o dia todo?" Lúcia deu de ombros. "É o que tem que fazer se quer melhorar sua situação." Suas palavras, ditas sem nenhum dramatismo, pareceram impactar Paulo mais do que Lúcia esperava. Ele a olhava como se estivesse recalibrando sua compreensão de quem ela realmente era. "Você é admirável, Lúcia", disse finalmente com uma sinceridade desarmante. Realmente admirável. O elogio, tão inesperado quanto genuíno, provocou um leve rubor nas bochechas de Lúcia. Não estava acostumada a receber esse tipo de reconhecimento, especialmente de alguém como ele. "Só faço o que qualquer um faria na minha situação", respondeu, minimizando. "Você está enganada", contradisse Paulo suavemente. "Nem. Todos teriam essa determinação. Muitos se conformariam, se renderiam diante das circunstâncias. Seus olhares se encontraram por um instante, e algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento mútuo que ia além de seus papéis habituais, de chefe e empregada. Por um momento foram simplesmente Paulo e Lúcia. Duas pessoas se descobrindo sob uma luz completamente nova. O momento foi interrompido pelo som do estômago de Lúcia, lembrando-a que não havia comido desde o almoço. "Desculpe", pediu, envergonhada. "Ia preparar algo para jantar. Não é nada elaborado. Adoraria provar o que você cozinha", interrompeu Paulo, levantando-se. "E se me permitir, gostaria de ajudar." Lúcia o olhou com espanto. Em 3 anos, nunca havia visto Paulo Moraes levantar sequer um prato. "O senhor ajudar na cozinha?" perguntou sem poder ocultar sua incredulidade. Paulo sorriu, e havia algo nesse sorriso que transformava completamente seu rosto habitualmente sério. "Por que te surpreende tanto?" perguntou, aproximando-se da cozinha. "Parte do experimento é experimentar sua rotina normal, não é?" "Suponho que sim", concedeu Lúcia, ainda perplexa. "Embora duvide que cozinhar faça parte da sua rotina normal." "Você tem razão", admitiu ele com uma honestidade que resultava refrescante. "Mas talvez devesse. Há algo autêntico em preparar sua própria comida." A cozinha era tão pequena que resultava impossível não se roçarem ocasionalmente enquanto trabalhavam juntos. Paulo demonstrou ser completamente inexperiente em tarefas básicas, como descascar legumes ou medir ingredientes, mas compensava com um genuíno entusiasmo que Lúcia achou surpreendentemente encantador. "Nunca imaginei que veria o grande Paulo Moraes cortando cebolas na minha cozinha", comentou Lúcia, observando como ele lutava para não chorar enquanto realizava a tarefa. "O grande Paulo Moraes", repetiu ele, enxugando uma lágrima traiçoeira. "Às vezes esqueço que é assim que os outros me veem, como se fosse algo mais que um simples homem." Havia algo vulnerável em sua voz, algo que fez com que Lúcia o olhasse com novos olhos. Pela primeira vez, viu além do milionário, do chefe, exigente
e vislumbrou o homem que talvez se escondesse por trás dessas etiquetas. Suponho que é o que ocorre quando se tem tanto sucesso, respondeu, mexendo o molho que preparavam. As pessoas esquecem que você continua sendo humano. Paulo a olhou com uma expressão difícil de decifrar. Você também esquece? Perguntou, e havia uma nota de genuína curiosidade em sua voz. Lúcia considerou a pergunta por um momento. Às vezes, admitiu finalmente. É fácil ver apenas o chefe, o homem poderoso, e esquecer que por trás disso há uma pessoa com suas próprias lutas e fraquezas. E agora? Insistiu Paulo, aproximando-se um passo. O que vê agora? A proximidade repentina fez com que Lúcia ficasse dolorosamente consciente de sua presença. O aroma de sua colônia, sutil mas distinto, se misturava com os aromas da comida, criando uma combinação estranhamente íntima. Vejo um homem, respondeu, com uma honestidade que a surpreendeu inclusive a ela mesma. Um homem que está disposto a sair de sua zona de conforto para entender algo novo. Isso é admirável também. Um sorriso se desenhou lentamente no rosto de Paulo. Um sorriso que nunca lhe havia visto no escritório. Pela primeira vez, Lúcia se permitiu notar que seu chefe era, objetivamente, um homem atraente. O pensamento a pegou tão de surpresa que desviou o olhar rapidamente, voltando a se concentrar na comida. O jantar está quase pronto, anunciou, mudando de assunto. Espero que goste de arroz com frango. Não é nada sofisticado. Cheira delicioso, interrompeu Paulo. E depois de tanto trabalho, estou certo de que vai saber ainda melhor. Comeram na pequena mesa da cozinha, sentados frente a frente. Paulo elogiou sinceramente a comida, comentando que tinha um sabor que não encontrava nos restaurantes caros que costumava frequentar. Há algo na comida caseira que nenhum chefe com estrelas Michelin pode replicar, comentou, servindo-se de uma segunda porção. Talvez seja o fato de tê-la preparado você mesmo, ou talvez seja a fome, brincou Lúcia, mais relaxada agora. Tudo sabe melhor quando realmente se tem fome. Paulo a olhou com um sorriso. Sabe, acho que nunca tinha escutado você brincando. Antes, observou. Gosto disso. O elogio, casual mas sincero, provocou um calor inesperado nas bochechas de Lúcia. No trabalho, não há muito espaço para brincadeiras, respondeu, recolhendo os pratos. Além disso, o senhor sempre foi intimidador. Intimidador? Paulo parecia genuinamente surpreso. Eu? Lúcia o olhou com incredulidade. Claro que sim. É Paulo Moraes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu nome aparece em revistas, tem edifícios com seu nome. Como não seria intimidador? Paulo pareceu refletir sobre isso enquanto ajudava Lúcia a lavar os pratos. Uma tarefa que provavelmente nunca havia realizado antes, a julgar por sua torpeza inicial. Nunca tinha visto dessa perspectiva, admitiu. Para mim, sou apenas eu. Às vezes esqueço como os outros me percebem. Deve ser estranho, comentou Lúcia, secando os pratos. Que todo mundo tenha uma ideia preconcebida sobre quem você é, baseada no que tem ou no que conquistou. Concordou Paulo. Às vezes me pergunto se alguém me vê realmente além de tudo isso. Havia algo em seu tom, uma solidão apenas perceptível, que tocou algo profundo em Lúcia. Pela primeira vez, perguntou-se se ser Paulo Moraes, com todo o seu poder e riqueza, poderia ser também uma forma de isolamento. Uma vez que terminaram de limpar, se trasladaram à pequena sala. O silêncio entre eles já não era incômodo, mas relaxado, quase cúmplice. Gostaria de ver um filme? Sugeriu Lúcia, apontando para sua modesta televisão. Não tenho serviço de streaming, mas tenho alguns DVDs. Paulo sorriu, acomodando-se no sofá. Adoraria.
respondeu com uma naturalidade que contrastava com sua habitual formalidade. Faz muito tempo que não vejo um filme simplesmente por diversão. Sério? Lúcia o olhou com curiosidade enquanto procurava entre seus filmes. O que faz então com seu tempo livre? Paulo refletiu um momento antes de responder. Trabalho, principalmente, admitiu. Reuniões, conferências, eventos sociais relacionados ao trabalho. Às vezes, nem sequer me lembro de quando foi a última vez que fiz algo puramente por prazer. Havia algo em sua confissão, uma honestidade desarmante, que fez com que Lúcia o olhasse com novos olhos. O homem que ela havia invejado por sua riqueza e liberdade aparente, de repente, parecia preso em uma gaiola dourada. Isso soa solitário, comentou, sentando-se ao seu lado no sofá, mas mantendo uma distância prudente. Paulo a olhou. E, por um instante, Lúcia acreditou ver vulnerabilidade em seus olhos. Admitiu em voz baixa, mais do que você imagina. O filme acabou sendo uma comédia romântica que Lúcia havia visto várias vezes, mas que Paulo nunca tinha tido tempo de ver. A história simples, mas emotiva, os envolveu a ambos, criando um espaço compartilhado que transcendia suas diferenças sociais e econômicas. Paulo observava tanto o filme quanto Lúcia. Notou como suas expressões mudavam com cada cena, como seus olhos brilhavam com as partes emotivas, como seu riso, sincero e sem restrições, enchia o pequeno apartamento com um calor que nenhum sistema de calefação poderia replicar. Você sempre faz isso? Perguntou durante uma pausa no filme. Ver filmes? Lúcia sorriu. Quando posso. É minha forma de desconectar um pouco. Não, me refiro a isto. Paulo fez um gesto vago que abarcava a sala, a televisão, o conforto que haviam criado. Esta normalidade. Lúcia o olhou com curiosidade. Havia algo vulnerável em sua pergunta, algo que revelava mais do que provavelmente pretendia. Suponho que sim, respondeu finalmente. Não é nada especial, apenas viver. Paulo assentiu lentamente, como se estivesse processando um conceito complexo. É agradável, disse simplesmente. Essas duas palavras, pronunciadas com uma sinceridade desarmante, criaram uma ponte invisível entre eles. Por um instante, Lúcia viu além do milionário, do chefe exigente, e vislumbrou o homem que talvez se escondesse por trás dessas etiquetas. Alguém que, apesar de ter tudo materialmente, podia estar descobrindo que lhe faltava algo fundamental. O filme continuou, mas Lúcia já não conseguia se concentrar completamente no enredo. Estava demasiado consciente da presença de Paulo ao seu lado, de suas reações, de seu riso ocasional nos momentos divertidos. Era como se o estivesse vendo pela primeira vez, não como seu chefe, mas como uma pessoa, com todas as complexidades que isso implicava. Quando o filme terminou, um silêncio cômodo se instalou entre eles. A noite havia avançado e o cansaço começava a se fazer presente. Vou preparar o sofá-cama, anunciou Lúcia, pondo-se de pé. Deixe-me ajudá-la, ofereceu Paulo, levantando-se também. Lúcia o olhou surpresa. O Paulo Moraes, que conhecia, nunca teria se oferecido para preparar sua própria cama, muito menos um sofá-cama em uma casa alheia. Tudo bem. É um pouco complicado, disse, aproximando-se do móvel. Tem um truque para não travar. Trabalharam juntos para transformar o sofá em uma cama, um processo que efetivamente requeria certa técnica para evitar que o mecanismo travasse. Suas mãos se roçaram acidentalmente algumas vezes, criando momentos de incômoda consciência que ambos fingiram ignorar. Pronto, anunciou Lúcia, uma vez que a cama estava preparada com lençóis limpos. Não é o Ritz, mas espero que possa descansar. Paulo sorriu diante da referência. Já dormi no Ritz,
E te surpreenderia saber que às vezes as camas mais luxuosas são as menos confortáveis, comentou, sentando-se experimentalmente na borda do sofá-cama. Demasiado rígidas, como se ninguém tivesse realmente pensado no conforto real. Lúcia o olhou com ceticismo. Dificilmente isto será mais confortável que qualquer hotel de luxo, disse, apontando para o evidente desgaste do colchão. Mas pelo menos é honesto em seus defeitos. Seu comentário provocou um sorriso em Paulo, um sorriso que transformava seu rosto e o fazia parecer mais jovem, mais acessível. A honestidade é uma qualidade subestimada, respondeu, e havia algo em seu tom que ia além do comentário casual. Um silêncio cômodo se instalou entre eles, até que Lúcia se deu conta de que devia trazer-lhe uma toalha. Vou trazer uma toalha para amanhã, anunciou, dirigindo-se ao pequeno armário de roupas de cama. Quando voltou com a toalha, a melhor que tinha, embora visivelmente gasta, encontrou Paulo de pé em frente à janela, observando a vista do bairro. As luzes da cidade criavam uma paisagem urbana que, de seu apartamento no 5º andar, tinha certa beleza áspera e autêntica. É diferente da vista do meu apartamento, comentou ele sem se virar. Mas tem algo real. Lúcia se aproximou, mantendo uma distância prudente. O que é real e o que não é? Perguntou, entregando-lhe a toalha. Tudo depende da perspectiva, não acha? Paulo pegou a toalha e seus dedos se roçaram brevemente. Você tem razão, concedeu, olhando-a diretamente nos olhos. A realidade é subjetiva. Minha realidade e a sua são igualmente válidas, embora sejam tão diferentes. Havia algo hipnótico na forma como a olhava, como se realmente a estivesse vendo pela primeira vez. Não como sua empregada, não como alguém de uma classe social diferente, mas como uma mulher complexa, com seus próprios sonhos e batalhas. Me chame de Paulo, disse de repente. Se vou dormir no seu sofá, acho que podemos deixar as formalidades de lado, ao menos por esta noite. Lúcia piscou, surpresa com a proposta. Em 3 anos, nunca o havia chamado pelo nome. Sempre havia sido Senhor Moraes, mantendo essa distância que recordava constantemente suas posições respectivas. Não estou segura de poder me acostumar com isso, admitiu com honestidade. Tente, insistiu ele com um sorriso que Lúcia nunca havia visto antes. Considere parte do experimento. Havia algo naquele sorriso, algo que transformava completamente o rosto usualmente sério de Paulo, que fez com que Lúcia sentisse um inesperado calor nas bochechas. Está bem, Paulo, concedeu finalmente, pronunciando seu nome como se fosse uma palavra em um idioma estrangeiro. O sorriso de Paulo se ampliou, evidentemente satisfeito, e por um breve instante, Lúcia vislumbrou um homem diferente do chefe estrito e distante, que conhecia. O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas carregado de uma nova consciência mútua, como se acabassem de cruzar juntos uma fronteira invisível. Deveria descansar, disse Lúcia finalmente, quebrando o encanto. O banheiro fica no final do corredor, à direita. Já sabe que a pressão da água é imprevisível. Paulo assentiu, agradecendo a informação. Boa noite, Lúcia, disse suavemente. Boa noite, Paulo, respondeu ela, ainda se sentindo estranha ao usar seu nome. Enquanto Lúcia se retirava para seu quarto, sentia uma peculiar mistura de emoções. Ver seu chefe neste contexto, despojado de seu habitual ambiente de luxo e poder, era como descobrir uma pessoa completamente nova. Um homem que podia rir com um filme simples, que podia desfrutar de uma refeição caseira, que podia olhá-la como se realmente a visse. Fechou a porta de seu quarto e se apoiou contra ela, respirando profundamente. O que estava acontecendo? Era apenas um experimento, lembrou a si mesma. Amanhã, Paulo Moraes voltaria à sua mansão, aos seus carros de luxo e às suas reuniões importantes. E ela voltaria a ser simplesmente Lúcia, a empregada que limpa sua casa e lhe serve o café.
Mas enquanto se preparava para dormir, escutando os suaves movimentos de Paulo na sala, um pensamento persistia em sua mente. Algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser ignoradas. E naquela noite, tanto ela como Paulo haviam visto muito além das etiquetas e papéis que habitualmente os definiam. Lúcia parou diante do espelho de seu pequeno banheiro, observando seu reflexo. Havia colocado seu pijama mais decente, um conjunto simples, mas limpo. Desenredou seu cabelo com os dedos, perguntando-se por que de repente se importava com sua aparência antes de dormir. Nunca havia sido vaidosa, mas a presença de Paulo em sua casa havia despertado nela uma autoconsciência que não se lembrava de ter sentido antes. Lavou o rosto e os dentes, realizando sua rotina habitual, mas com uma estranha sensação de estar sendo observada, embora soubesse que estava sozinha. Era como se a presença de Paulo tivesse alterado inclusive estes momentos privados, tornando-a consciente de cada detalhe de sua vida que normalmente dava por garantido. Ao sair do banheiro, escutou a água correndo no chuveiro. Paulo devia estar descobrindo por si mesmo as peculiaridades do sistema de água do edifício. Sorriu levemente, imaginando sua reação à mudança brusca de temperatura que inevitavelmente experimentaria. A intimidade improvisada de compartilhar estes espaços cotidianos com alguém que normalmente pertencia a um mundo completamente diferente tinha algo desconcertante e, ao mesmo tempo, estranhamente excitante. Quando voltou ao seu quarto, sentou-se na beira da cama, pensativa. A noite havia tomado um rumo que nunca poderia ter antecipado. O Paulo Moraes, que conhecia do escritório, sério, exigente, distante, parecia uma pessoa completamente diferente do homem que agora se banhava em seu banheiro, que havia cozinhado ao seu lado, que havia rido com ela durante o filme. Seria possível que ambos fossem aspectos genuínos da mesma pessoa? Ou esta versão mais calorosa e acessível era apenas um papel que estava interpretando para seu experimento? O som da água parou e pouco depois escutou a porta do banheiro abrir. Conteve a respiração sem perceber, imaginando Paulo caminhando pelo estreito corredor de volta à sala. Estaria julgando silenciosamente a modéstia de seu lar? Estaria arrependido de sua impulsiva proposta? Lúcia se recostou na cama, apagando a luz do abajur. Através da fina parede, podia escutar os movimentos suaves de Paulo na sala, o rangido do sofá-cama sob seu peso. Era estranho pensar que apenas alguns metros os separavam, quando normalmente seus mundos estavam a anos-luz de distância. Perguntou-se o que ele estaria pensando nesse momento. Estaria desconfortável no gasto sofá-cama? Estaria comparando mentalmente este pequeno apartamento com sua luxuosa cobertura? Ou estaria, como ela, refletindo sobre as inesperadas descobertas desta noite? Na sala, Paulo se acomodou no sofá-cama, consciente de cada mola que se cravava em suas costas, do murmúrio distante dos vizinhos, dos sons da rua que se filtravam através da janela. Tão diferente de sua cobertura à prova de som, onde o silêncio era tão perfeito que às vezes resultava opressivo. O banho havia sido uma experiência reveladora. Água que mudava bruscamente de temperatura sem aviso prévio, o espaço reduzido, a toalha gasta mas limpa. Tudo falava de uma vida muito diferente da sua, mas não menos digna, talvez até mais autêntica. Pensou em Lúcia, em como havia visto em seus olhos um tipo de fortaleza que raramente encontrava nas pessoas de seu círculo social. Uma resistência forjada na adversidade diária, nas pequenas batalhas cotidianas que ele, protegido por sua riqueza, nunca havia tido que enfrentar. Mas havia algo mais que admiração no que sentia. A forma como ela havia rido durante o filme, a graça natural com que se movia na cozinha, a inteligência que brilhava em seus comentários. Paulo se surpreendeu, pensando em Lúcia não como sua empregada,
mas como uma mulher fascinante que havia estado invisível diante de seus olhos durante 3 anos. E essa percepção o inquietava. Quantas outras coisas, quantas outras pessoas havia passado por alto, cegado por seu próprio privilégio e as presunções que vinham com ele. O rosto de Lúcia apareceu em sua mente, com esse sorriso que nunca lhe havia visto no escritório, com esses olhos que pareciam ver através de suas defesas. Havia algo em seu olhar quando o chamou pelo seu nome, algo que havia despertado nele sensações esquecidas. E enquanto o sono começava a invadi-lo, Paulo se perguntou se o que havia pretendido ser uma lição para Lúcia sobre administração financeira não estava se convertendo inesperadamente em uma lição muito mais profunda para ele mesmo. Sobre valores, sobre autenticidade, sobre o que realmente importa na vida. Com esse pensamento, rendeu-se ao sono, embalado pelos sons de um lar verdadeiro, algo que sua luxuosa cobertura, com toda a sua opulência, nunca havia sido. Em seu quarto, Lúcia também sucumbia ao sono, mas não antes de ter um último pensamento desconcertante. Amanhã, quando Paulo retornasse ao seu mundo de luxo e privilégio, lembraria dessa noite como uma experiência interessante ou como algo mais significativo? E mais importante ainda, como voltaria ela a vê-lo simplesmente como o Sr. Moraes, depois de ter conhecido Paulo, o homem por trás do milionário? Com essa pergunta sem resposta flutuando em sua mente, Lúcia finalmente adormeceu, sem imaginar que do outro lado da parede, Paulo estava tendo pensamentos surpreendentemente similares sobre ela. A luz tênue do amanhecer se filtrava pela fina cortina quando Lúcia abriu os olhos. Por um instante, experimentou aquela desorientação momentânea do despertar, até que a realidade a atingiu como uma onda. Paulo Moraes havia passado a noite em sua casa, em seu sofá. Incorporou-se lentamente, tentando aguçar o ouvido para detectar algum som vindo da sala. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo distante rumor do tráfego matutino e os sons habituais do edifício despertando. Lúcia se dirigiu ao banheiro com passos silenciosos, consciente de cada rangido do piso sob seus pés. Enquanto lavava o rosto, encontrou-se com seu reflexo no espelho e, inesperadamente, se perguntou que aparência teria. Seu cabelo estava despenteado. Seu rosto livre de maquiagem mostrava sinais de cansaço ao redor dos olhos. Era a Lúcia real, sem filtros nem pretensões, a que muito poucas pessoas chegavam a ver. Depois de se vestir com jeans e uma simples blusa azul, reuniu a coragem para sair de seu quarto. O som de atividade na cozinha a surpreendeu. Ao entrar no espaço compartilhado, a imagem que encontrou a deixou momentaneamente sem palavras. Paulo Moraes, o empresário cuja casa valia mais que todo o edifício onde ela vivia, estava de pé, junto ao fogão, tentando preparar o que pareciam ser ovos mexidos. Vestia a mesma roupa do dia anterior, embora tivesse arregaçado as mangas da camisa, e seu cabelo, habitualmente impecável, mostrava sinais de uma noite em um sofá-cama desconfortável. "Bom dia", cumprimentou ele ao notar sua presença. "Espero que não se importe. Quis preparar o café da manhã como agradecimento pela sua hospitalidade." Lúcia observou com uma mistura de espanto e diversão os resultados de seu esforço. Os ovos levemente queimados, o pão torrado de maneira desigual, o café que cheirava surpreendentemente bem. "Não era necessário", respondeu aproximando-se. "Mas obrigada." Paulo sorriu, e nesse sorriso havia algo diferente dos que Lúcia havia visto antes nele. Algo genuíno e livre da habitual reserva. "Devo confessar que nunca tinha preparado ovos na minha vida", admitiu, olhando com expressão crítica sua criação culinária. "O resultado é questionável." Lúcia não pôde evitar rir. "É uma boa primeira tentativa", consolou-o, pegando um garfo para provar os ovos. "Comestível,
definitivamente. Paulo a observou enquanto ela dava uma mordida, e seu olhar continha uma intensidade que fez com que Lúcia ficasse consciente de cada movimento que realizava. Veredicto? Perguntou ele com um interesse que parecia desproporcional para uma simples opinião sobre ovos mexidos. Muito sal, um pouco secos, mas o esforço merece nota 10, respondeu ela com um sorriso. Sentaram-se para tomar café da manhã na pequena mesa da cozinha, e Lúcia se surpreendeu pela naturalidade que havia surgido entre eles. Era como se a noite anterior tivesse dissolvido temporariamente as barreiras que normalmente os separavam. Como dormiu? Perguntou ela, servindo mais café na xícara de Paulo. Melhor do que esperava, respondeu ele, embora o ligeiro avermelhamento em seus olhos revelasse que provavelmente não havia descansado muito bem. O sofá tem alguns desafios estruturais, mas há algo reconfortante nos sons deste lugar. No meu apartamento, às vezes, o silêncio é tão completo que resulta inquietante. Lúcia assentiu, compreendendo a que se referia. Os sons da vida cotidiana, vizinhos se movendo, portas se fechando, conversas distantes, formavam uma espécie de murmúrio constante que enchia o espaço, fazendo-o parecer habitado, vivo. "O que você vai fazer hoje?" perguntou Paulo, de repente. "É sábado. Suponho que não trabalha nem estuda." A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Era o tipo de interesse casual em sua vida que Paulo nunca havia mostrado antes. Lavar roupa, fazer algumas compras, adiantar leituras para a faculdade, respondeu, enumerando sua rotina de fim de semana. Nada especial. Paulo assentiu, como se estivesse visualizando seu dia. "Se importa se eu te acompanhar?" perguntou após uma breve pausa. "As compras, quero dizer." Lúcia o olhou com espanto. A ideia de Paulo Moraes em um supermercado de bairro, empurrando um carrinho por corredores estreitos, era quase surreal. "Por que você quereria fazer isso?" perguntou com genuína curiosidade. O experimento era passar uma noite e já fez isso. Paulo pareceu considerar sua resposta cuidadosamente. "Acho que o experimento está incompleto", disse finalmente. "Uma noite me mostrou onde você vive, mas não realmente como vive. Há aspectos do seu dia a dia que só posso entender se os experimentar diretamente." Havia algo em seu tom, uma sinceridade desarmante, que fez com que Lúcia hesitasse. Seu instinto lhe dizia que deveria pôr fim a esta estranha situação, que permitir que Paulo se adentrasse mais em sua vida só tornaria mais difícil voltar à normalidade depois. Mas outra parte dela, uma parte que apenas começava a reconhecer, sentia-se atraída pela ideia de compartilhar mais tempo com este Paulo que estava descobrindo. "De acordo", concedeu finalmente. "Mas aviso que não será glamuroso. O supermercado onde compro é o mais econômico da região e tem um orçamento muito apertado." "Esse é precisamente o ponto", respondeu Paulo com um sorriso que transformava completamente seu rosto. "Quero entender realmente como é viver com restrições financeiras, não apenas teorizar a partir do conforto do meu privilégio." As palavras de Paulo, tão sinceras quanto inesperadas, criaram um silêncio reflexivo entre ambos. Lúcia o observou enquanto bebia seu café, perguntando-se o que havia por trás desse repentino interesse em compreender uma realidade tão diferente da sua. "Por que é tão importante para você entender isso?" perguntou finalmente. Paulo deixou sua xícara sobre a mesa e a olhou diretamente nos olhos, porque durante anos dirigi empresas. Tomei decisões que afetam centenas de pessoas como você, acreditando que entendia suas necessidades e realidades. Mas ontem à noite... Fez uma pausa, como buscando as palavras adequadas. "Ontem à noite me dei conta de quanto tenho perdido por assumir que sabia tudo a partir da minha perspectiva privilegiada." A honestidade em sua confissão deixou Lúcia
sem palavras por um momento. Este não era o Paulo Moraes que conhecia, o empresário calculista e distante. Este era um homem capaz de questionar suas próprias certezas, de reconhecer suas limitações. Além disso, acrescentou Paulo com um sorriso mais leve, nunca fiz compras em um supermercado. Poderia ser educativo. Lúcia não pôde evitar rir diante da combinação de profundidade filosófica e admissão quase infantil. Está bem, concedeu levantando-se para recolher os pratos. Mas primeiro preciso lavar algumas roupas. Se quer um experimento completo, pode me ajudar com isso também. A expressão de Paulo, uma mistura de curiosidade e ligeiro alarme, foi suficiente para fazer com que Lúcia sorrisse interiormente. O dia prometia ser interessante. A lavanderia comunitária estava no porão do edifício, um espaço úmido e mal iluminado com 3 máquinas de lavar velhas, das quais apenas 2 funcionavam, e uma secadora que operava de maneira imprevisível. Lúcia carregava seu cesto de roupa enquanto Paulo a seguia, observando com interesse cada detalhe do deteriorado edifício. Temos que esperar até que alguma máquina se desocupe, explicou Lúcia enquanto desciam pela estreita escada. Às vezes, temos que esperar bastante tempo, especialmente nos fins de semana. O porão estava vazio, exceto por uma senhora idosa que acabava de terminar de carregar uma das máquinas de lavar. Ao ver Lúcia, sorriu com familiaridade, mas sua expressão mudou para uma de curiosidade ao notar Paulo. Bom dia, dona Carmen, cumprimentou Lúcia, deixando seu cesto no chão. Muita espera hoje? Não tanto, querida, respondeu a mulher, sem tirar os olhos de Paulo. A outra máquina está livre. Perfeito. Ele é... Lúcia hesitou um momento, insegura de como apresentar Paulo. Um amigo que está de visita. Paulo estendeu a mão para a mulher com uma naturalidade que surpreendeu Lúcia. Paulo Moraes, encantado em conhecê-la. Apresentou-se com um sorriso caloroso. A mulher apertou sua mão, claramente impressionada com seus modos. Carmen Jimenez, respondeu. Amigo da Lúcia, hein? É a primeira vez que a vejo com visitas. Havia uma insinuação em seu tom que fez com que Lúcia sentisse um calor repentino nas bochechas. É apenas um amigo, dona Carmen, esclareceu rapidamente, dirigindo-se à máquina de lavar livre, para escapar do olhar inquisitivo da mulher. Paulo se aproximou dela, falando em voz baixa. Apenas um amigo? Me sinto rebaixado. Brincou com um tom brincalhão que Lúcia nunca havia escutado nele. Preferiria que eu dissesse que você é meu chefe e que está experimentando como vivem os pobres? Respondeu ela no mesmo tom, embora com um ligeiro fio em suas palavras. Paulo pareceu considerar isso por um momento. Você tem razão, concedeu finalmente. Soa bastante mal quando você coloca assim. Lúcia começou a separar a roupa por cores, um processo que realizava com a eficiência do costume. Para sua surpresa, Paulo se ofereceu para ajudar e logo se encontrou explicando-lhe o básico de lavar roupa. Separar brancas de coloridas, não misturar peças delicadas com pesadas, a quantidade correta de detergente. Parece que sou um completo inútil nas tarefas básicas de sobrevivência, comentou Paulo enquanto carregavam a máquina de lavar. É vergonhoso admitir isso na minha idade. Não é vergonhoso, respondeu Lúcia. Simplesmente você nunca teve que fazê-lo. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Paulo a olhou com uma expressão que Lúcia não soube interpretar completamente. Você é surpreendentemente compreensiva com minha ignorância privilegiada, observou. A maioria das pessoas estaria justificadamente ressentida. Lúcia fechou a porta da máquina de lavar e programou o ciclo antes de responder. O ressentimento consome energia que não posso me permitir desperdiçar, disse finalmente. Além disso, você está aqui, tentando entender. Isso já é mais do que a maioria faria.
Seus olhares se encontraram por um instante e algo indefinível passou entre eles. Uma compreensão mútua, talvez, ou o reconhecimento de que estavam compartilhando algo mais profundo que um simples experimento social. O momento foi interrompido por Dona Carmen, que se aproximou com um sorriso cúmplice. "Já vou, querida", anunciou. "Voltarei daqui a pouco pela minha roupa. Vocês aproveitem seu tempo juntos." A insinuação era tão evidente que Lúcia sentiu que suas bochechas ardiam. Paulo, para sua surpresa, manteve uma expressão serena, limitando-se a despedir-se cortesmente da mulher. Uma vez sozinhos, um silêncio incômodo se instalou entre eles. A lavanderia, com sua luz fluorescente piscante e o constante zumbido das máquinas, de repente parecia um espaço íntimo demais. "Temos 40 minutos até que o ciclo termine", disse Lúcia finalmente. "Normalmente eu ficaria aqui para vigiar que ninguém tire minha roupa, mas podemos subir e voltar depois, se preferir." "Gostaria de ficar, se não se importa", respondeu Paulo, sentando-se em uma das cadeiras de plástico desgastadas que havia. Contra a parede. "É fascinante observar como funciona tudo isso. No meu edifício, a serviço de lavanderia, nunca tive que pensar nesses processos." Lúcia assentiu, tomando assento junto a ele. A proximidade naquele espaço reduzido fazia com que fosse impossível não estar consciente de sua presença, do sutil aroma de sua colônia misturado com o cheiro de detergente e umidade. "Deve ser estranho para você", comentou, tentando manter a conversa em terreno neutro. "Tudo isso, quero dizer, tão diferente da sua vida habitual." Paulo refletiu um momento antes de responder. "Sabe o que é mais estranho?", disse finalmente. "Não é o desconforto do sofá, nem o chuveiro com pressão variável, nem mesmo ter que fazer fila para lavar roupa. É dar-me conta de quantas coisas dou por garantidas, quantos privilégios invisíveis formam o meu dia a dia." Havia uma sinceridade desarmante em sua voz, uma vulnerabilidade que Lúcia nunca havia associado com ele. Por um momento, permitiu-se vê-lo não como Paulo Moraes, o milionário, mas simplesmente como Paulo, um homem tentando compreender um mundo diferente do seu. "E o mais surpreendente", continuou ele, olhando-a diretamente, "é dar-me conta de que, apesar de todas as limitações materiais, há algo na sua vida que a minha parece carecer." "Que coisa?", perguntou Lúcia, genuinamente intrigada. Paulo pareceu buscar as palavras adequadas. "Autenticidade", disse finalmente. "Conexão real. No meu mundo, tudo está mediado pelo dinheiro e pelo status. As relações são transacionais, as interações estão carregadas de agendas ocultas. Aqui há uma honestidade crua em como as pessoas se relacionam. Como Dona Carmen, presumindo imediatamente que somos um casal", sorriu com a lembrança. "No meu círculo social, teria sido uma série de cálculos sobre alianças de poder e conveniência financeira. Lúcia nunca havia pensado em sua vida nesses termos. A pobreza sempre lhe havia parecido unicamente uma limitação, não algo que pudesse oferecer algum tipo de vantagem espiritual ou emocional. "Acho que você idealiza um pouco a pobreza", respondeu com honestidade. "Sim, há autenticidade em certas relações, mas também há muito sofrimento, estresse constante, oportunidades perdidas." "Não pretendo romantizar as dificuldades econômicas", esclareceu Paulo rapidamente. "Só observo que talvez os extremos da escala socioeconômica tenham suas próprias patologias. A sua é a ansiedade constante pela sobrevivência. A minha, um isolamento que vem com os muros que o dinheiro constrói ao redor de alguém." A profundidade de sua reflexão surpreendeu Lúcia. Nunca havia imaginado que Paulo Moraes fosse capaz desse tipo de introspecção, de questionar os próprios fundamentos de seu privilégio. "É uma perspectiva interessante", concedeu, sentindo-se repentinamente
mais próxima dele. Mas continuo preferindo ter dinheiro suficiente para não me preocupar com a próxima conta de luz. Paulo riu, um som caloroso e genuíno que ressoou no pequeno espaço. Justo, admitiu. Não pretendo sugerir que a pobreza tem algum tipo de virtude inerente, só que a riqueza não é a panaceia que muitos imaginam. Fez-se um silêncio entre eles, mas já não era incômodo, mas reflexivo. O zumbido constante das máquinas de lavar proporcionava um pano de fundo quase meditativo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Paulo de repente. Lúcia o olhou com certa cautela. Depende da pergunta, respondeu honestamente. Você é feliz? A simplicidade da pergunta contrastava com sua profundidade. Não me refiro a estar contente em geral, mas a uma felicidade genuína, profunda. Lúcia não respondeu de imediato. A pergunta a havia pegado completamente de surpresa, não só por sua natureza íntima, mas porque ninguém a havia formulado antes, nem mesmo ela mesma. Não sei, admitiu finalmente. Tenho momentos de felicidade, claro, quando passo em uma prova difícil, quando consigo economizar um pouco a mais, quando aproveito uma tarde tranquila com um livro, mas não sei se esses momentos somam a uma felicidade no sentido que você pergunta. Paulo assentiu, como se sua resposta confirmasse algo que ele já sabia. Pergunto porque tenho feito a mesma pergunta a mim mesmo ultimamente, confessou, e a resposta me incomoda. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar. Alcancei o sucesso por qualquer métrica convencional e, no entanto, não completou a frase, mas não era necessário. Lúcia podia ver em seus olhos uma solidão que reconhecia, embora viesse de circunstâncias completamente diferentes das suas. Talvez a felicidade não seja um estado constante, sugeriu ela. Talvez sejam apenas momentos que capturamos aqui e ali, como vagalumes numa noite de verão. Paulo a olhou com uma expressão que Lúcia não soube interpretar completamente, algo entre surpresa e admiração. Essa é uma metáfora bonita, disse com suavidade, e provavelmente mais verdadeira que todas as teorias de autoajuda que li. A máquina de lavar emitiu um sinal sonoro, indicando que o ciclo havia terminado. Lúcia se levantou para transferir a roupa para a secadora e Paulo a seguiu, oferecendo-se para ajudar novamente. Trabalharam juntos em silêncio, estabelecendo uma sincronia natural que nenhum dos dois parecia esperar. A secagem levará mais 1 hora, explicou Lúcia, uma vez que a máquina começou a funcionar. Poderíamos ir ao supermercado enquanto isso. Paulo assentiu, e juntos subiram as escadas do porão, emergindo à luz do dia que agora inundava o saguão do edifício. O contraste entre a intimidade de sua conversa na lavanderia e a mundanidade da tarefa que se dispunham a realizar criou uma estranha sensação de cumplicidade entre eles. O supermercado estava a apenas 2 quadras do edifício de Lúcia, um estabelecimento modesto com corredores estreitos e ofertas anunciadas em cartazes de cores brilhantes. Para Lúcia, era uma rotina semanal. Para Paulo, claramente, era uma experiência completamente nova. Tenho uma lista, disse Lúcia, tirando um papel dobrado de seu bolso, e um orçamento rigoroso. Paulo assentiu, pegando um carrinho de compras com a solenidade de quem se dispõe a realizar uma tarefa importante. Sou todo seu, disse, e algo em seu tom fez com que Lúcia sentisse um repentino calor nas bochechas. Começaram a percorrer os corredores e Lúcia observou com diversão como Paulo examinava cada produto com genuína curiosidade. Viu-o comparar preços, ler etiquetas nutricionais, surpreender-se ante a variedade de marcas de um mesmo produto. Como você decide o que comprar? Perguntou enquanto Lúcia deliberava entre 2 marcas de arroz. Há tantas opções. Por preço, principalmente, respondeu ela, pegando finalmente o pacote mais econômico.
Às vezes vale a pena pagar um pouco mais por qualidade, mas geralmente busco o melhor equilíbrio entre custo e valor. Paulo assentiu, observando como Lúcia consultava sua lista e fazia cálculos mentais antes de cada escolha. Havia uma meticulosidade em seu processo que falava de anos de prática em esticar cada centavo ao máximo. É como uma equação matemática, comentou ele, mas com variáveis constantemente mutáveis. Exatamente, confirmou Lúcia. Os preços mudam, as ofertas variam e tenho que adaptar minha estratégia a cada semana. À medida que avançavam pelos corredores, Paulo começou a entender a complexidade do que para ele sempre havia sido uma tarefa delegada a seu pessoal. Viu como Lúcia descartava produtos que gostava, mas que estavam fora de seu orçamento. Como aproveitava ofertas em itens não perecíveis para estocar para semanas futuras. Como calculava o custo por unidade para determinar qual apresentação oferecia melhor valor. No corredor de laticínios, Paulo notou como Lúcia olhava com desejo para um queijo artesanal antes de se dirigir à seção de queijos processados mais econômicos. "Por que não leva?" perguntou, apontando para o queijo que havia captado sua atenção. Lúcia sorriu com uma mistura de resignação e pragmatismo. "Custa 3 vezes mais que o que normalmente compro", explicou. "Não é uma necessidade, é um luxo." Paulo franziu a testa pegando o queijo artesanal e examinando-o. "E se eu pagar?" ofereceu. "Como parte do experimento. Quero entender também como seria para você poder escolher baseando-se na preferência, não apenas no preço." Lúcia negou com a cabeça, embora houvesse um sorriso em seus lábios. "Isso derrotaria o propósito do experimento, não acha?" respondeu. "Trata-se de você entender minhas limitações, não de eliminá-las temporariamente." Paulo devolveu o queijo ao seu lugar, impressionado por sua integridade. Muitas pessoas teriam aproveitado a oportunidade de que ele pagasse por coisas que normalmente não poderiam se permitir. "Sua disciplina é admirável", comentou enquanto continuavam avançando. "A maioria das pessoas sucumbiria à tentação." "Não é disciplina", corrigiu Lúcia. "É a realidade da minha vida. Se gasto demais hoje, sofrerei as consequências amanhã. Não posso me dar ao luxo da impulsividade." Suas palavras fizeram Paulo refletir. Para ele, um capricho nunca havia tido consequências reais. Se desejava algo, simplesmente o adquiria. O conceito de ter que escolher entre um gosto momentâneo e uma necessidade futura lhe resultava teoricamente compreensível, mas existencialmente alheio. Ao chegar ao caixa, Lúcia colocou suas compras na esteira transportadora enquanto tirava o dinheiro exato que havia orçado. Paulo observou o processo com atenção, notando a tensão em seu rosto enquanto a caixa registrava cada item e o total aumentava gradualmente. Quando finalmente pagou, Lúcia pareceu relaxar visivelmente. Haviam conseguido se manter dentro do orçamento, inclusive com uma pequena margem. "Isso é toda semana?" perguntou Paulo enquanto saíam do supermercado, cada um carregando uma sacola. "Esta pressão?" Lúcia assentiu. "Toda semana, todo mês, todo ano", respondeu com simplicidade. "É exaustivo, mas você se acostuma. Desenvolve estratégias, aprende a planejar, a priorizar." Paulo caminhou em silêncio por um momento, processando o que acabava de experimentar. Não havia sido apenas uma compra, havia sido uma lição vívida sobre as micro-ansiedades que conformavam a vida cotidiana de milhões de pessoas. Ansiedades que ele nunca havia tido que considerar. "Você percebe quanta energia mental consome apenas para sobreviver?" disse finalmente. Energia que poderia estar usando para outras coisas, para criar, para desfrutar, para descansar. Lúcia o olhou, surpresa pela profundidade de sua observação. "É exatamente isso", confirmou.
Às vezes, me pergunto quanto mais poderia realizar se não tivesse que dedicar tanto tempo e esforço mental para esticar cada centavo. Haviam chegado de volta ao edifício, justo a tempo para recolher a roupa da secadora. Enquanto subiam a escada para o porão, Paulo continuou refletindo sobre o que acabava de experimentar. Na lavanderia, Lúcia verificou que a secadora havia completado seu ciclo. Começaram a dobrar a roupa em silêncio, estabelecendo novamente essa estranha sincronia que parecia surgir naturalmente entre eles. Há algo íntimo nisso, não? Comentou Paulo enquanto dobrava cuidadosamente uma blusa de Lúcia. Em manipular as peças de roupa de outra pessoa. Lúcia assentiu, subitamente consciente da natureza pessoal do que estavam compartilhando. Não era apenas o ato de dobrar roupa, era a vulnerabilidade de permitir que alguém mais visse estes aspectos cotidianos e mundanos de sua vida. Nunca havia dobrado a roupa de outra pessoa que não fosse da minha família, confessou Paulo, e em sua voz havia um matiz de descobrimento. Também não é que seja uma experiência transformadora, brincou Lúcia, tentando aliviar o momento. É apenas roupa. Paulo sorriu, mas seus olhos revelavam que estava pensando em algo mais profundo. Não é apenas roupa, contradisse suavemente. É sua vida, sua intimidade, sua rotina diária. E você me permitiu fazer parte disso, ainda, que brevemente. A sinceridade em sua voz criou um momento de conexão que nenhum dos dois parecia esperar. Suas mãos se roçaram acidentalmente enquanto colocavam as peças dobradas no cesto, e ambos se detiveram por um instante, surpresos pela intensidade desse simples contato. Lúcia foi a primeira a romper o momento, retirando sua mão e continuando com a tarefa. Terminamos, anunciou colocando a última peça no cesto. Podemos subir, Paulo assentiu, pegando o cesto antes que Lúcia pudesse fazê-lo. O gesto, tão simples quanto atencioso, a pegou de surpresa. Posso carregá-lo eu? Protestou, estendendo a mão para o cesto. Sei disso, respondeu Paulo com um sorriso. Mas quero ajudar. Não por condescendência, mas porque me importo. Palavras ficaram flutuando entre eles enquanto subiam as escadas para o apartamento de Lúcia. Me importo. Duas simples palavras que, no entanto, alteravam fundamentalmente a dinâmica entre eles. Já não era apenas um experimento social, um chefe tentando entender a vida de sua empregada. Era algo mais, algo que nenhum dos dois parecia preparado para nomear. De volta ao apartamento, Lúcia guardou as compras enquanto Paulo colocava o cesto de roupa em um canto. A domesticidade da cena tinha algo surreal, como se estivessem interpretando uma peça de teatro sobre a vida cotidiana de um casal. Está com fome? Perguntou Lúcia, olhando para o relógio. Posso preparar algo para o almoço? Adoraria, respondeu Paulo, e havia uma genuína antecipação em sua voz. Posso ajudar outra vez? Lúcia sorriu, lembrando-se de sua desastrosa primeira experiência com os ovos mexidos. Claro, mas desta vez eu dirijo a operação, brincou. Cozinharam juntos, movendo-se na pequena cozinha com uma coordenação que parecia improvisada, mas efetiva. Paulo seguia as instruções de Lúcia com uma humildade que contrastava dramaticamente com sua habitual postura de autoridade. Via-a cortar vegetais com a eficiência de anos de prática, temperar sem necessidade de medir, aproveitar cada ingrediente ao máximo. Você é muito boa nisso, comentou enquanto Lúcia transformava os simples ingredientes que haviam comprado em um prato que cheirava delicioso. Tem um talento natural. Lúcia sorriu, agradecida pelo elogio. Minha avó me ensinou, explicou. Dizia que cozinhar bem é um ato de amor, não apenas de necessidade. Uma mulher sábia, respondeu Paulo, e havia algo em seu olhar, um calor que fez com que Lúcia desviasse o olhar, repentinamente consciente da intimidade que estavam construindo.
almoçaram na pequena mesa da cozinha, conversando sobre temas leves, livros favoritos, filmes, gostos musicais. Lúcia descobriu com surpresa que compartilhavam uma paixão pela literatura latino-americana, embora Paulo tivesse predileção por Borges, enquanto ela preferia Garcia Marques. Nunca teria imaginado que teríamos tanto em comum, comentou Lúcia enquanto recolhiam os pratos. No escritório você sempre parece tão distante, completou Paulo. Sei disso. É uma couraça que construí ao longo dos anos. O mundo dos negócios não premia a vulnerabilidade. Lúcia o olhou, reconhecendo pela primeira vez quanto, de seu comportamento habitual, poderia ser uma fachada, uma versão de si mesmo cuidadosamente construída para sobreviver em seu próprio ambiente, tão diferente, mas igualmente exigente que o dela. Suponho que todos usamos máscaras, refletiu. Eu também sou diferente no trabalho, mais reservada, mais formal, mas esta versão de você, disse Paulo, apontando para ela com um gesto que abarcava todo o seu ser, a que cozinha com paixão, a que fala de Garcia Marques com os olhos brilhantes, a que dobra a roupa cantarolando baixinho sem perceber, esta versão é a real, não é? A observação a pegou de surpresa. Será que realmente estava cantarolando enquanto dobrava a roupa? Não havia percebido, mas o fato de que Paulo o havia notado, que havia prestado tanta atenção a esses pequenos detalhes de seu comportamento, a fez sentir-se estranhamente exposta e, ao mesmo tempo, profundamente vista. Suponho que sim, admitiu. E qual é a versão real de Paulo Moraes? Paulo pareceu considerar a pergunta com seriedade. Acho que você está conhecendo-a agora, respondeu finalmente. Ou talvez estou redescobrindo-a eu mesmo. Às vezes penso que tenho representado um papel durante tanto tempo que esqueci quem sou realmente por baixo de todas essas camadas. Havia algo vulnerável em sua confissão. Uma honestidade que criava uma ponte invisível entre seus mundos tão diferentes. Por um momento, não eram chefe e empregada, não eram rico e pobre. Eram simplesmente duas pessoas, reconhecendo-se mutuamente em sua humanidade compartilhada. O som do telefone de Paulo rompeu o momento. Ele o olhou com evidente relutância, antes de desculpar-se e atender a chamada. Era algo relacionado ao trabalho, a julgar por seu tom e as respostas breves e técnicas que dava. Lúcia aproveitou para terminar de limpar a cozinha, dando-lhe espaço e privacidade. Enquanto secava os pratos, refletiu sobre o quão surreal era a situação. Paulo Moraes, o homem cuja casa limpava, estava em seu pequeno apartamento, compartilhando sua vida cotidiana, revelando camadas de sua personalidade que ela nunca havia imaginado. Quando Paulo terminou a ligação, sua expressão havia mudado. Algo da formalidade habitual havia retornado às suas feições, como se o mundo exterior tivesse irrompido para lembrá-lo de quem se supunha que era. Sinto muito, desculpou-se. Um assunto urgente. Não tem problema, respondeu Lúcia, mantendo um tom leve. Suponho que ser milionário tem suas próprias complicações. Paulo sorriu, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. Mais do que você imagina, admitiu. Às vezes, invejo a simplicidade de... Deteve-se aparentemente reconsiderando suas palavras. Da pobreza? Completou Lúcia com uma sobrancelha arqueada. Acredite, não há nada para invejar. A ansiedade constante, a incerteza, as oportunidades perdidas. Não é isso que ia dizer, esclareceu Paulo, aproximando-se alguns passos dela. Invejo a autenticidade da sua vida. Cada aspecto está alinhado com seus valores, suas necessidades reais. Não há artifícios, não há pretensões. Lúcia o olhou com ceticismo. Isso soa muito romântico, comentou.
Mas a realidade é que minha vida é definida por limitações, não por escolhas conscientes. Tem certeza? Paulo a olhou intensamente. Vi como você vive, Lúcia. Sim, há limitações econômicas, mas dentro dessas restrições, você criou uma vida com significado, com propósito. Estuda à noite apesar do cansaço, mantém este lugar como um verdadeiro lar, não apenas um espaço para dormir. Essas são escolhas e falam de quem você realmente é. As palavras de Paulo a deixaram sem resposta imediata. Nunca havia pensado em sua vida nesses termos, como uma série de escolhas significativas dentro de um marco de restrições. Sempre havia sentido que simplesmente sobrevivia, fazendo o melhor que podia com as cartas que lhe haviam tocado. Talvez você tenha razão, concedeu finalmente. Mas continuo preferindo ter a liberdade que o dinheiro dá. E não a culpo, respondeu Paulo com um sorriso. Só digo que há aspectos da sua vida que são valiosos independentemente da sua situação econômica. Qualidades que o dinheiro não pode comprar. Lúcia sentiu um calor inesperado nas bochechas diante da intensidade de seu olhar. Havia algo na forma como Paulo a via, como se estivesse descobrindo constantemente novas facetas nela, que a fazia sentir-se simultaneamente vulnerável e poderosa. Quer dar um passeio? Sugeriu, necessitando mudar a dinâmica. Há um parque perto. Nada especial, mas é tranquilo. Paulo aceitou com entusiasmo e logo se encontraram caminhando pelas ruas do bairro. Era uma tarde agradável e o parque, embora modesto, oferecia uma pausa do bulício urbano. Sentaram-se em um banco sob uma árvore, observando crianças brincando e casais passeando. Este é meu lugar favorito para ler aos domingos, comentou Lúcia. Quando o clima permite, claro. Paulo observava tudo com genuíno interesse, não com a condescendência de um turista em um bairro pobre, mas com a curiosidade de alguém descobrindo uma nova perspectiva. Há uma vida comunitária aqui que não existe nas zonas mais ricas, observou. No meu edifício, mal conheço meus vizinhos. Todos vivem em suas próprias bolhas isoladas. É uma das vantagens da necessidade, explicou Lúcia. Dependemos uns dos outros. Dona Carmen cuida das minhas plantas quando não estou. Eu a ajudo com suas compras pesadas. O Sr. Ramírez, do 3B, faz concertos elétricos para todos, em troca de pequenos favores. É uma economia de reciprocidade. Paulo assentiu, visivelmente impressionado pela rede de apoio mútuo que Lúcia descrevia. Sabe que existem consultorias que cobram milhares de reais para ensinar as corporações a criar esse tipo de cultura colaborativa? Comentou com certa ironia. E aqui surge naturalmente por necessidade. Lúcia riu da observação. Deveria me contratar como consultora, então, brincou. Poderia dar conferências sobre lições de colaboração a partir da escassez. Não, é má ideia, respondeu Paulo, e havia algo em seu tom que sugeria que não estava brincando completamente. Sua perspectiva seria inestimável em muitos contextos empresariais. Lúcia o olhou com surpresa, não esperando que levasse sua brincadeira. Tão a sério? Estava brincando, esclareceu. O que eu saberia de corporações? Mais do que você pensa, respondeu Paulo. Está estudando administração, tem experiência direta com as dinâmicas sociais que muitas empresas tentam replicar artificialmente. E tem uma perspectiva que a maioria dos executivos nunca considerou. Havia uma sinceridade em sua voz que fez com que Lúcia o olhasse com novos olhos. Não estava sendo condescendente. Realmente valorizava sua perspectiva, sua experiência, seu conhecimento. Você nunca tinha falado comigo assim antes, observou. Como se minhas ideias importassem. Paulo pareceu genuinamente envergonhado diante desta observação. Eu sei e lamento, admitiu. Tenho sido cego em muitos aspectos.
vendo você apenas como a pessoa que limpa minha casa, não como a mulher complexa e fascinante que realmente é. O elogio, tão direto e honesto, criou um momento de tensão entre eles. Não uma tensão incômoda, mas carregada de possibilidades, de caminhos que até então nenhum havia considerado. As pessoas mudam, disse Lúcia, finalmente rompendo o silêncio. Ou talvez só aprendemos a ver melhor. Paulo assentiu, sustentando seu olhar com uma intensidade que tornava difícil respirar. Acho que são as duas coisas, respondeu. Eu estou mudando graças a você. E definitivamente estou vendo coisas que antes estavam bem na minha frente, mas eu era incapaz de perceber. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. A luz do entardecer banhava o rosto de Lúcia, iluminando suas feições com um resplendor cálido que Paulo parecia absorver com o olhar. Está ficando tarde, comentou Lúcia, repentinamente consciente do tempo que haviam passado juntos. Suponho que você queira voltar para sua casa em breve. A pergunta implícita flutuou entre eles. O experimento havia concluído tecnicamente naquela manhã, e, no entanto, ali estavam, prolongando seu tempo juntos como se nenhum dos dois quisesse que terminasse. Na verdade, Paulo fez uma pausa, como considerando cuidadosamente suas palavras. Estava me perguntando se poderia convidá-la para jantar. Não como parte do experimento, mas como um encontro. A proposta pegou Lúcia completamente de surpresa. Um encontro? Com Paulo Moraes? A ideia era tão inesperada que por um momento não soube como responder. Um encontro? Repetiu, como se precisasse confirmar que havia escutado corretamente. Paulo assentiu e havia uma vulnerabilidade em sua expressão, que Lúcia nunca havia visto antes nele. Entendo se lhe parecer inapropriado, acrescentou rapidamente. Sou seu chefe. Há uma dinâmica de poder complicada entre nós, mas estas horas com você... Deteve-se, buscando as palavras adequadas. Me fizeram ver algo que talvez sempre estivesse lá, mas não soube reconhecer. Lúcia o olhou fixamente, tentando processar o que estava acontecendo. Paulo Moraes, o milionário distante, o chefe exigente, estava sentado junto a ela em um banco de parque, pedindo-lhe um encontro com a incerteza de um adolescente. Não sei se é uma boa ideia, respondeu finalmente, embora uma parte dela já estivesse considerando a possibilidade. Somos de mundos completamente diferentes, mundos que colidiram nas últimas 24 horas, assinalou Paulo. E acho que ambos descobrimos que as diferenças não são tão intransponíveis como pareciam. Havia uma lógica em suas palavras que Lúcia não podia negar. Algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia desmoronado, revelando pessoas reais por trás dos papéis sociais que habitualmente interpretavam. Onde seria este jantar? Perguntou, dando-se conta de que já estava considerando aceitar. Paulo sorriu. E em seu sorriso havia um alívio evidente, como se já tivesse passado pelo pior. Onde você quiser, respondeu. Pode ser um restaurante elegante ou um local do seu bairro. O importante é que estejamos confortáveis, que possamos continuar esta conversa que sinto que apenas começamos. Lúcia considerou a proposta. A ideia de ir a um restaurante de luxo, onde se sentiria fora de lugar com sua roupa simples, não a atraía. Mas a alternativa, levar Paulo a algum local modesto do bairro, também tinha suas complicações. Há um lugar a algumas quadras. Daqui, disse finalmente. Não é luxuoso, mas a comida é boa e o ambiente tranquilo. Poderíamos conversar sem interrupções. O sorriso de Paulo se ampliou, iluminando seu rosto de uma maneira que Lúcia achou inexplicavelmente atraente. Parece perfeito, respondeu com um genuíno entusiasmo. Prefiro um lugar assim a qualquer restaurante pretensioso. Levantaram-se do banco e começaram a caminhar de volta, seus passos naturalmente sincronizados. Havia uma nova consciência entre eles,
um reconhecimento mútuo de que algo fundamental havia mudado em sua relação. Sabe, comentou Paulo enquanto caminhavam, quando propus este experimento, nunca imaginei que terminaria assim. Assim e como? Perguntou Lúcia, embora acreditasse saber a que se referia. Paulo a olhou de soslaio, um sorriso brincando em seus lábios. Convidando para jantar a mulher mais interessante que conhecia em anos. Respondeu com uma honestidade desarmante. Lúcia sentiu que seu coração dava um salto ante a franqueza de suas palavras. Era surreal pensar que este homem, que até um dia atrás mal a notava, agora a olhava como se fosse a única pessoa no mundo. A vida dá voltas inesperadas, comentou, tentando manter um tom leve apesar da intensidade do momento. Os melhores momentos costumam ser os que não planejamos, respondeu Paulo, e havia uma sabedoria em sua observação que ressoou profundamente em Lúcia. Enquanto retornavam ao apartamento para que Lúcia pudesse se trocar antes do jantar, ambos caminhavam em um silêncio cômodo, cada um processando os eventos extraordinários das últimas 24 horas. O que havia começado como um experimento social, uma lição sobre privilégio e perspectiva, havia se transformado em algo completamente diferente. Paulo havia chegado esperando confirmar suas preconcepções sobre a vida de Lúcia. Em vez disso, havia descoberto não apenas uma realidade que desafiava suas suposições, mas uma mulher cuja força, inteligência e autenticidade o haviam cativado por completo. E Lúcia, que havia aceitado o experimento metade por orgulho, metade pelo desejo de ser realmente vista, nunca imaginou que veria surgir um homem completamente diferente por trás da fachada do milionário distante. Um homem capaz de vulnerabilidade, de reflexão profunda, de ver o mundo através de olhos novos. Enquanto subiam as escadas para seu apartamento, Lúcia se deu conta de que já não importava se Paulo voltasse a ser o Sr. Moraes amanhã no escritório. Haviam compartilhado algo genuíno, algo transformador. E o jantar que estavam prestes a compartilhar não era o final dessa descoberta mútua, mas apenas o começo. O pequeno restaurante que Lúcia havia sugerido mostrou-se exatamente o que Paulo precisava sem saber. As paredes de cores quentes, as mesas de madeira gasta, o murmúrio acolhedor de conversas e o aroma de especiarias criavam uma atmosfera de intimidade que nenhum restaurante elegante poderia replicar. Uma atmosfera que convidava à confidência, à autenticidade. Sentados a uma mesa do canto, iluminados pela suave luz de uma vela em um pote reciclado, Paulo e Lúcia se encontravam em um espaço liminar, entre o experimento que havia terminado e algo novo que apenas começava a se definir. Gosto deste lugar, comentou Paulo, observando-o ao seu redor com genuíno apreço. Tem personalidade, Lúcia sorriu, satisfeita por sua reação. Havia temido que achasse o restaurante modesto demais, simples demais para seus padrões. Venho aqui em ocasiões especiais, explicou. O dono é um senhor idoso que cozinha receitas de sua cidade natal. Nada pretensioso, apenas sabores honestos. A honestidade parece ser um tema recorrente em sua vida, observou Paulo, olhando-a com uma intensidade que tornava difícil sustentar seu olhar. Suponho que quando se tem pouco, a autenticidade é um dos poucos luxos que se pode permitir, respondeu ela, tomando um gole de água para disfarçar seu repentino nervosismo. Um garçom se aproximou para anotar o pedido, cumprimentando Lúcia pelo nome, o que indicava que, efetivamente, era uma cliente habitual. Paulo deixou que ela pedisse por ambos, confiando em seu conhecimento do lugar. Então, começou Lúcia uma vez que o garçom se retirou. Isto é estranho, não é? Há 2 dias você era simplesmente o Sr. Moraes, meu chefe distante. E agora estamos aqui, em um encontro. Paulo assentiu, apreciando sua franqueza. A vida tem um estranho senso de humor, respondeu.
Fui à sua casa para demonstrar algo, convencido de que tinha razão. E acabei sendo eu quem recebeu a lição. Que lição exatamente? Perguntou Lúcia, genuinamente curiosa. Paulo refletiu um momento antes de responder, como se estivesse organizando seus pensamentos. Que há tipos de riqueza que o dinheiro não pode comprar, disse finalmente. A forma como você construiu sua vida, com propósito e significado, apesar das limitações econômicas, me fez questionar quanto da minha própria vida é realmente minha e quanto é apenas uma resposta às expectativas da minha posição. Lúcia não esperava uma resposta tão profunda, tão sincera. Havia algo comovente na vulnerabilidade com que Paulo estava se abrindo para ela. Parece que meu pequeno apartamento foi uma espécie de revelação, comentou, tentando aliviar ligeiramente o tom. Foi, confirmou Paulo com total seriedade. Mas não pelas razões que eu imaginava. Não foi a modéstia material que me impactou, mas a riqueza de autenticidade que há na sua vida. Cada objeto na sua casa tem um propósito ou um significado. Cada escolha reflete seus valores. Na minha casa, fez uma pausa. Tenho coisas que nem sequer lembro de ter comprado. Espaços que nunca uso, luxos que não me dão verdadeira satisfação. O garçom chegou com suas bebidas, interrompendo momentaneamente a conversa. Lúcia aproveitou esse instante para processar as palavras de Paulo. Era estranho escutar um homem como ele, que tinha tudo em termos materiais, falar com tanto anseio sobre a autenticidade de sua vida simples. Não idealize a pobreza, advertiu quando ficaram sozinhos novamente. Há dias em que daria qualquer coisa para não ter que contar cada centavo, para não ter que escolher entre pagar uma conta ou comprar algo necessário. Não idealizo a pobreza, esclareceu Paulo. Idealizo sua capacidade para criar uma vida significativa dentro de suas circunstâncias. Isso é algo que admiro profundamente. Havia uma sinceridade desarmante em suas palavras, uma admiração que não era condescendente, mas genuína. Lúcia sentiu um calor inesperado nas bochechas. Não sei se mereço tanta admiração, respondeu com honestidade. Só faço o que posso com o que tenho. Isso é exatamente o que admiro, insistiu Paulo. E me faz perguntar se eu posso dizer o mesmo. A comida chegou, fumegante e aromática. Por um momento, ambos se dedicaram a desfrutar dos sabores, estabelecendo um silêncio cômodo que não precisava ser preenchido com palavras. Paulo elogiou sinceramente a comida, comentando que tinha um sabor que não encontrava nos restaurantes caros que costumava frequentar. Posso lhe perguntar algo pessoal? Disse Lúcia, finalmente reunindo coragem. Por que você realmente me convidou para jantar? Não como parte do experimento, mas... Paulo deixou seu garfo de lado, considerando a pergunta com a seriedade que merecia. Porque nas últimas 24 horas eu vi você realmente pela primeira vez, respondeu. Não como minha empregada, mas como a mulher fascinante que você é. E porque quando estou com você, me sinto mais autêntico, mais real que em qualquer outro momento da minha vida recente. A sinceridade crua de sua resposta criou um silêncio carregado entre eles. Não era a resposta ensaiada de um homem acostumado a seduzir, mas a confissão vulnerável de alguém descobrindo sentimentos inesperados. Isso é muito para processar, admitiu Lúcia finalmente. Eu sei, assentiu Paulo, e entendo completamente se lhe parecer avassalador ou inapropriado. Nossas circunstâncias não são convencionais. Lúcia tomou um gole de sua bebida, ganhando tempo enquanto organizava seus pensamentos. Não é que seja inapropriado, disse finalmente. É que é improvável. Somos de mundos tão diferentes, Paulo. Quando este fim de semana terminar, você voltará para sua mansão e suas reuniões importantes, e eu continuarei limpando sua casa e estudando à noite. Era a realidade crua de
sua situação, e ambos sabiam disso. O breve parêntese de igualdade que haviam experimentado durante o experimento logo cederia lugar à hierarquia habitual. E se não precisar ser assim? Perguntou Paulo, inclinando-se ligeiramente para ela. E se pudermos criar algo novo, algo que não esteja definido por nossos papéis sociais? Havia uma intensidade em seu olhar, uma convicção que era simultaneamente atraente e intimidante. Como seria isso exatamente? Questionou Lúcia. Como poderíamos ignorar nossas diferenças de classe, de experiência, de oportunidades? Não ignorá-las, corrigiu Paulo. Reconhecê-las, mas não permitir que nos definam. Estes dias com você me mostraram que há muito mais que nos une do que o que nos separa. Lúcia queria acreditar nele. Uma parte dela estava cativada por esta versão de Paulo, por sua vulnerabilidade, por sua sinceridade, pela forma como a olhava, como se realmente a visse. Mas outra parte, a parte forjada por anos de pragmatismo, de expectativas moderadas, resistia. Mesmo se fosse possível, argumentou. O que diriam seus amigos, seus sócios? Paulo Moraes namora sua empregada doméstica. Parece o começo de uma fofoca suculenta. Paulo sorriu, mas não com condescendência, mas com compreensão. Provavelmente os mesmos que agora dizem Paulo Moraes nunca se casou porque está obcecado com o trabalho. Ou Paulo Moraes comprou outro carro esportivo para compensar sua solidão, respondeu com uma franqueza que surpreendeu Lúcia. A verdade é que há muito tempo deixei de me preocupar com o que os outros pensam das minhas decisões pessoais. Havia uma liberdade em suas palavras que Lúcia achou inesperadamente atraente. A liberdade que vem não só do dinheiro, mas da autoaceitação. Além disso, continuou ele, qualquer pessoa que te conhecesse realmente, que visse sua inteligência, sua determinação, sua integridade, entenderia perfeitamente por que estou cativado por você. As palavras ficaram flutuando entre eles, carregadas de uma intensidade que nenhum dos dois parecia capaz de neutralizar. Cativado. Não era um termo que Lúcia esperaria ouvir de Paulo Moraes, e certamente não em referência a ela. É injusto que você diga essas coisas, disse finalmente com um sorriso tímido que contradizia suas palavras. Me faz difícil manter meu ceticismo, Paulo riu, um som genuíno que iluminou seu rosto. Esse é precisamente meu objetivo, admitiu. Desarmar seu ceticismo, peça por peça, até que só reste a possibilidade. O resto do jantar transcorreu entre conversas mais leves, histórias compartilhadas, descobertas mútuas de gostos e experiências. Com cada intercâmbio, o espaço entre eles parecia reduzir-se, não só fisicamente, mas emocionalmente, criando uma intimidade que nenhum dos dois havia antecipado. Quando saíram do restaurante, a noite havia caído completamente sobre a cidade. Paulo insistiu em acompanhar Lúcia de volta ao seu apartamento, embora isso significasse caminhar em vez de chamar seu motorista. Sabe? Comentou enquanto caminhavam sob o suave resplendor das luminárias. Não me lembro da última vez que simplesmente caminhei pela cidade à noite sem um destino específico. Sem pressa. Outra experiência que minha pobreza lhe proporcionou, brincou Lúcia, mas havia uma leveza em seu tom que indicava que estava começando a se sentir confortável com esta nova dinâmica entre eles. Uma de muitas, confirmou Paulo, e sua mão roçou a de Lúcia, um contato breve, mas eletrizante. Quando chegaram ao edifício de Lúcia, detiveram-se na entrada. Aquele momento incômodo das despedidas que segue a um primeiro encontro. Mas este não era um primeiro encontro convencional. Era o ponto culminante de um fim de semana que havia redefinido completamente sua relação. Não sei que protocolo seguir agora,
admitiu Paulo com uma honestidade que Lúcia achou enternecedora. Convido você a subir? Não, espere, é sua casa. Você me convida a subir? Nos despedimos aqui? Lúcia não pôde evitar rir de sua confusão. Para um homem que fecha negócios milionários, você parece bastante perdido neste momento, comentou. Paulo sorriu, um gesto que transformava completamente seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível. Os negócios são fáceis, respondeu. As emoções, essas são território desconhecido para mim. Havia algo vulnerável em sua admissão. Algo que tocou um lugar profundo em Lúcia. Este homem, tão poderoso em seu âmbito profissional, estava completamente exposto no emocional, e essa justa posição tinha um atrativo inegável. Quer subir um momento? Ofereceu finalmente. Um café antes de ir. O sorriso de Paulo se ampliou, iluminando seus olhos. Adoraria. De volta ao pequeno apartamento que havia sido o cenário de sua transformação mútua, Paulo observava com novos olhos os detalhes que na noite anterior havia registrado como simples sinais de escassez, as marcas de desgaste nos móveis, os concertos improvisados, os espaços compactos. Agora os via como evidência de adaptabilidade, de engenho, de uma vida vivida com propósito, apesar das limitações. Lúcia preparou café na pequena cozinha, consciente do olhar de Paulo seguindo seus movimentos. Havia uma intimidade em compartilhar novamente este espaço, mas agora com a carga adicional do que haviam revelado durante o jantar. Seu café sempre foi excelente, comentou Paulo quando ela lhe entregou uma xícara. Mesmo no escritório, sempre pensei que você tem um dom especial para prepará-lo. É só café, respondeu Lúcia, embora a apreciação a fizesse sorrir. Nada complicado. Talvez esse seja seu segredo, refletiu Paulo. Encontrar o extraordinário no aparentemente ordinário. Lúcia se sentou à sua frente na pequena mesa da cozinha, consciente de como seus joelhos quase se tocavam no espaço. Reduzido. Você fala como se eu fosse algum tipo de guru filosófico, brincou. Sou apenas uma mulher tentando construir uma vida melhor. E eu sou apenas um homem descobrindo o que realmente importa, respondeu Paulo, e seus olhos transmitiam uma seriedade que contrastava com seu tom leve. O silêncio que se seguiu estava carregado de tudo o que ainda não haviam dito, de possibilidades que apenas começavam a vislumbrar. O que acontecerá amanhã? Perguntou finalmente Lúcia, dando voz à questão que pairava entre eles. Quando você voltar a ser o Sr. Moraes e eu voltar a ser a empregada que limpa sua casa. Paulo deixou sua xícara sobre a mesa, considerando cuidadosamente sua resposta. Isso depende de nós, disse finalmente. Podemos fingir que este fim de semana nunca aconteceu, voltar a nossos papéis estabelecidos. Ou podemos reconhecer que algo mudou fundamentalmente entre nós. E se escolhermos a segunda opção, pressionou Lúcia. Como isso funciona exatamente? Paulo estendeu sua mão sobre a mesa, um oferecimento silencioso que Lúcia, após um momento de dúvida, aceitou. Seus dedos se entrelaçaram, criando uma ponte física entre seus mundos. Funcionaria dia a dia, respondeu. Descobrindo-nos, mutuamente, sem as limitações de nossos papéis sociais. Você não como minha empregada, eu não como seu chefe. Apenas Paulo e Lúcia, vendo aonde isso nos leva. Havia uma simplicidade sedutora em sua proposta, uma promessa de algo autêntico, em um mundo onde ambos, por diferentes razões, tiveram que usar máscaras. Soa bonito, admitiu Lúcia, mas também assustador. Há tanto em jogo, Paulo. Meu trabalho, meus estudos, sua reputação. Eu sei, assentiu ele, apertando suavemente sua mão. E não pediria que arriscasse nada neste momento. Podemos ir tão devagar quanto você precisar, estabelecer os limites que a façam se sentir segura.
A consideração em suas palavras, a vontade de se adaptar às suas necessidades, tocou algo profundo em Lúcia. Não era a arrogância de um homem acostumado a obter o que queria, mas a paciência de alguém que realmente valorizava o que estava descobrindo. Nunca imaginei esta conversa. Confessou com um riso suave que continha tanto nervosismo quanto espanto. Quando aceitei seu experimento, só queria demonstrar o quanto você estava equivocado sobre minha vida. E você conseguiu, confirmou Paulo com um sorriso. Mas no processo, descobrimos algo que nenhum de nós estava buscando. Seus olhares se encontraram por cima de suas mãos entrelaçadas e, nesse momento, as etiquetas que os haviam definido, chefe e empregada, rico e pobre, pareceram dissolver-se, deixando apenas um homem e uma mulher reconhecendo-se mutuamente em sua humanidade compartilhada. Talvez pudéssemos tentar, disse finalmente Lúcia, tomando uma decisão que sentia tão assustadora quanto inevitável. Ir devagar, conhecer-nos realmente, ver se isto é real. O sorriso de Paulo iluminou seu rosto de uma maneira que Lúcia nunca havia visto no escritório. Uma expressão de alegria pura, sem reservas nem cálculos. Gostaria disso, respondeu, simplesmente. Em um gesto que surpreendeu a ambos por sua naturalidade, Paulo se inclinou sobre a mesa, encurtando a distância entre eles. Sua mão livre pousou suavemente na bochecha de Lúcia, uma carícia tentativa, como pedindo permissão. Ela fechou os olhos, um consentimento silencioso, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, exploratório. Era um beijo que sabia a café e a novos começos, a barreiras derrubadas e possibilidades recém-descobertas. Um beijo que não apagava suas diferenças, mas as reconhecia e, de alguma forma, as transformava em parte do que os atraía mutuamente. Quando se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, um silêncio cômodo se instalou entre eles. Não era o final de algo, mas o começo, e ambos sabiam disso. Isso muda as coisas, não é? Murmurou Lúcia, seus olhos ainda fixos nos de Paulo. Para melhor, respondeu ele, seu polegar acariciando suavemente a bochecha de Lúcia. Pelo menos é o que espero. O som distante da cidade chegava amortecido através da janela, um lembrete do mundo exterior que esperava além deste momento íntimo. Um mundo que logo teriam que enfrentar juntos, com todas suas complexidades e preconceitos. Mas naquele instante, na pequena cozinha iluminada por uma única lâmpada, só existiam eles e a promessa silenciosa que acabavam de fazer. A promessa de se descobrirem mutuamente sem as máscaras que haviam usado durante tanto tempo. Preciso ir, disse finalmente Paulo, embora seus olhos comunicassem claramente que preferiria ficar. Amanhã será um dia interessante para ambos. Lúcia assentiu, consciente de que a realidade os esperava do outro lado desta noite mágica. Amanhã voltariam às suas vidas cotidianas, mas com uma diferença fundamental. Já não seriam simplesmente chefe e empregada. Seriam Paulo e Lúcia, duas pessoas nas primeiras etapas de algo que nenhum dos dois havia antecipado, mas que ambos agora desejavam explorar. Despediram-se na porta com outro beijo, este ligeiramente mais confiante que o primeiro, embora ainda carregado da doce incerteza do novo. Até amanhã, disse Paulo. E havia uma promessa em suas palavras, a certeza de que este não era um final, mas um começo. Até amanhã, respondeu Lúcia, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo a esperança de algo inesperado, algo bonito florescendo no terreno mais improvável. Quando fechou a porta atrás dele, Lúcia se apoiou contra ela, seus dedos tocando levemente seus lábios, como para confirmar que o que acabava de acontecer era real. O apartamento parecia diferente de alguma forma, transformado pela presença de Paulo, pelas possibilidades que haviam despertado juntos. O que havia começado como um experimento
como uma tentativa de Paulo provar que as dificuldades econômicas eram exageradas, havia se convertido em uma lição para ambos. Ele havia descoberto um tipo de riqueza que nenhuma conta bancária poderia proporcionar. Ela havia encontrado o valor de ver além das etiquetas sociais, de reconhecer a pessoa por trás do privilégio. E no processo, ambos haviam descoberto algo inesperado, que às vezes as conexões mais profundas surgem nos lugares mais improváveis, quando nos permitimos ver realmente o outro, além de nossas suposições, além de nossos medos. Lúcia sorriu para si mesma, consciente de que sua vida havia mudado de formas que ainda não podia compreender completamente. O futuro era incerto, cheio de desafios que teriam que enfrentar juntos. Mas por agora, na quietude de seu apartamento, permitiu-se desfrutar da certeza do momento presente. Algo novo havia começado, algo bonito e autêntico que desafiava todas as expectativas. Isso em si mesmo já era um pequeno milagre.